A expressão corporal. A expressão corporal, juntamente com a voz e a palavra, é responsável pelo transporte da mensagem do orador público. Embora cada um desses condutores tenha uma importância própria e a falta ou deficiência de um deles possa comprometer todo o processo de comunicação, o papel da expressão corporal é mais evidente. O estudo realizado pelo psicólogo Albert Manwaring concluiu que a transmissão da mensagem do orador para os ouvintes tem a influência de 7% da palavra, 38% da voz e 55% da expressão corporal. Vemos assim que os movimentos do corpo, o jogo fisionômico, o olhar, os gestos são fatores muito importantes no processo de comunicação. Estudemos então os seguintes itens: o cuidado com as regras, o processo natural da gesticulação, os dois maiores erros da gesticulação, atitudes desaconselháveis, a boa expressão corporal para falar, como falar sentado. O cuidado com as regras. Tenha muito cuidado com as regras criadas para orientar a postura e a gesticulação. Elas são úteis e podem ser observadas com orientação geral de comportamento, mas nunca tomadas como norma a ser seguida em todas as ocasiões. Uma atitude desaconselhada pela regra da expressão corporal, numa determinada circunstância, poderá ser recomendada para outra com resultados positivos. Por exemplo, todos nós sabemos que não se deve colocar a mão no bolso durante a apresentação. Embora a regra seja clara nesse sentido, em algumas situações o orador poderá, sem comprometer a comunicação, adotar esse comportamento que se constituirá até numa atitude positiva diante do público, desde que por pouco tempo e de maneira natural. Assim, entenda as orientações que serão dadas como um bom caminho a seguir, mas que não deverão escravizá-lo a ponto de tolher o seu desempenho ou prejudicar sua naturalidade. O processo natural da gesticulação. Observe como você e as outras pessoas gesticulam quando estão conversando descontraídamente. O gesto obedece a um processo natural, isto é, ocorre antes ou junto com a palavra, não depois. Quando pensamos para falar assim que a ideia aparece, emitimos uma ordem para o corpo que imediatamente obedece com o movimento depois que pronunciamos as palavras. Por exemplo, se pensarmos na ação de afastar, movimentamos o braço no sentido lateral com a palma da mão voltada para fora, como se estivéssemos afastando algo e comunicamos a mensagem com a palavra "eu afastei". Os dois maiores erros da gesticulação. Entre todos os erros que poderíamos apontar na gesticulação, os dois maiores são ausência de gesto, excesso de gesticulação. Ausência de gesto. O corpo participa ativamente no processo de comunicação e os seus movimentos auxiliam no transporte da mensagem. Por isso, o orador que não usa o gesto ou fica imóvel ao falar não estará aproveitando dos recursos mais valiosos que tem à disposição: excesso de gesticulação. O excesso de gesticulação é ainda mais grave do que a sua falta. Se o orador não gesticula, mas comunica uma mensagem interessante, conseguimos seguir o desenvolvimento do seu raciocínio e assimilar as informações. Se, entretanto, ele fala com excesso de gestos, mesmo o conteúdo sendo bom, os movimentos exagerados dos braços desviam nossa concentração e dificultam o entendimento da mensagem. Atitudes desaconselháveis. Em primeiro lugar, relacionaremos as atitudes consideradas desaconselháveis para expressar-se com o corpo, pois sabendo o que não deve ser feito, será mais simples descobrir o comportamento adequado. Vamos nos lembrar mais uma vez que o fato de essas atitudes serem consideradas desaconselháveis não significa que sejam sempre erradas. Dependendo do momento e da forma como nos comportamos, o que em geral é desaconselhável numa circunstância, poderá ser o mais apropriado em outra. De maneira geral, não fale com as mãos no bolso, atrás das costas, com os braços cruzados, apoiados o tempo todo sobre a mesa. A tribuna ou a haste do microfone. Evite os gestos abaixo da linha da cintura ou acima da linha da cabeça. Não se apresente com a postura humilde de alguém derrotado, nem com prepotência, com ar arrogante. Não se movimente diante do público de maneira desordenada de um lado para o outro sem objetivo. Não abra demasiadamente as pernas, também não as feche muito para não perder o equilíbrio. Nem fique apoiado com o corpo de maneira deselegante, ora sobre uma perna, ora sobre outra. Tenha cuidado para não ficar com as pernas uma postura rígida, parecendo uma estátua. Diante do público, precavenha-se contra os gestos involuntários, como coçar a cabeça, segurar a gola da blusa ou do paletó, mexer na aliança, na pulseira, distrair-se com lápis ou caneta e tantos outros movimentos inconvenientes. Extraído aqui do livro de Reinaldo Polito, 7ª edição, Como se tornar um bom orador e se relacionar com a imprensa, da editora Saraiva.